Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à imersão da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde. Eu estou muito feliz e honrado com a sua presença. Eu sou o imunologista, professor Dr. Luiz Augusto, e neste treinamento gratuito eu vou te mostrar como é possível aumentar a imunidade do seu paciente, controlar a inflamação sem usar remédios, para conquistar mais consulta particular sem depender de planos de saúde, convênios ou de dar descontos de sua consulta. Para isto é essencial que o seu paciente execute uma única ação, recomende o seu tratamento. Mas não pode ser um tratamento comum, um tratamento convencional. É fundamental que seja um tratamento efetivo de saúde, que deixe o seu paciente extremamente satisfeito e feliz com o resultado, ao ponto de recomendar a sua consulta particular para os amigos e familiares deles. A grande ideia é que o seu tratamento efetivo de saúde aumente a imunidade e gere o efeito colateral das recomendações no seu paciente. E pode ser que você esteja pensando, mas isso é real? Eu nunca ouvi falar sobre isso. A lógica é, quanto mais satisfeito estiver seu paciente com seu tratamento efetivo de saúde, quanto maior for a imunidade dele, menos ele vai sofrer com as doenças. E mais recomendações ele vai fazer da sua consulta particular e ponto. Eu parecia ser mais velho do que eu sou hoje. Não tenho dúvidas. Se me permite um elogio, com todo respeito, eu vou te dar aqui hoje, olhando para a tela aqui, uns 30 e poucos anos, 33, 34 no máximo. No máximo. Doutor, eu tô tô com 47 anos, beirando assim, tô chegando aos 50. Não parece não. Você tá assim, com... eu não tenho... Esta com cara de 30 e poucos anos, 30, 32. Ninguém acredita que eu tenho essa idade. O diabetes, né? Você sabe que diabetes... Maravilha, Patrícia, parabéns. O cuidado preventivo é tudo na vida, gente. Cuidar da imunidade, cuidar do corpo é tudo. Não adianta, né? Tem que mudar a alimentação. Parabéns. Patrícia, história incrível e emocionante e inspiradora, né? Porque isso inspira outras pessoas. E pensando nisso, nessa questão da inspiração, qual que é o diferencial que você percebe nesse tratamento funcional, Patrícia, nesse tratamento efetivo para a saúde, baseado na imunidade, em comparação com a medicina convencional? Qual que é o grande diferencial? Doutor, não tem nem como comparar. Primeiro que nossa medicina, a saúde preventiva, ela vai atuar na causa. Esse é o principal. A medicina tradicional, ela só vai no sintoma. Sim. Isso para mim é fantástico. Já é uma grande... Que eu me apaixonei por isso é porque eu descobri o que não adianta você tratar o diabetes pelo sintoma. Entendi. Perfeito. Só isso daí já é o suficiente para você se apaixonar pela área. Incrível. Eu me sinto médica. Não sou médica, doutora, mas eu me sinto. Sim. É porque a gente tem como olhar e pelos exames ainda, né? Ver um exame e identificar até mesmo uma disfunção antes que se torne uma doença crônica. Mas como gerar um tratamento efetivo de saúde que aumente a imunidade do paciente na prática clínica? O que exatamente deve ser feito? Na minha opinião técnica, você vai precisar seguir um protocolo, uma metodologia que siga 2 critérios obrigatórios. O primeiro critério é que esta metodologia esteja baseada em artigos científicos. E o segundo critério é que esta metodologia tenha sido testada na prática clínica, com casos clínicos reais, com pacientes de verdade. A boa notícia é que neste treinamento eu vou lhe mostrar uma metodologia que obedece rigorosamente estes 2 critérios. E se você aplicar essa metodologia na sua prática clínica, as chances são que o seu paciente vai ficar tão satisfeito com o seu tratamento para aumentar a imunidade que vai recomendar a sua consulta particular para outras pessoas. E o melhor, para conseguir esses resultados, você precisa investir somente
duas coisas: o seu tempo e a sua atenção. E neste momento é possível que você esteja pensando, mas isso me parece bom demais para ser verdade. Será que funciona? Olha só, se eu estivesse no seu lugar, eu também iria desconfiar. Mas depois que eu vi a satisfação dos meus pacientes, recomendando a minha consulta particular, eu não tive dúvidas. Esta é a grande oportunidade que eu tenho para ajudar outros profissionais da área da saúde, como você, a tratar da imunidade de seus pacientes de forma efetiva. É por isso que eu amo ensinar este método. Eu quero ver um mundo de pessoas saudáveis. É isso que faz meu coração cantar. Chega de explorar doenças. E olha só que interessante, em 2021, essa metodologia fez dezenas de estudantes e profissionais da área da saúde alcançarem resultados extraordinários na prática clínica. Eu gostaria de lhe convidar para assistir alguns depoimentos que provam estes resultados com os tratamentos efetivos de saúde para o controle da inflamação e aumento da imunidade sem usar remédios, sendo plenamente reais e possíveis. Preste muita atenção nestes relatos, nestes pequenos relatos de casos clínicos, de algumas entrevistas que eu fiz com alguns dos meus alunos. Veja só. E o que eles têm sentido quando eles seguem o protocolo que você passa? Eles te dão um feedback sobre isso? Nossa, 100% de melhora, perde peso. Nossa, é fantástico. Eu estou super grato pelo curso, super grato pelo meu trabalho que eu estou já executando, porque tem esse rapaz que está com um problema, uma alergia muito forte nas duas canelas. E até eu mandei a foto para o senhor, acho que não sei se o senhor lembra, eu mandei uma foto para o senhor, porque na época eu não estava tendo um conhecimento legal. Aí eu fiz o tratamento dele, eu cortei tudo, só que ele é meio complicado, ele estava melhorando bem, mas aí meu irmão, a gente trabalha junto no transporte, meu irmão fez uma fofoca, falou que ele estava tomando refrigerante e comendo salgadinho. Aí eu falei, você está gastando dinheirão e não vai resolver o seu problema, você está gastando dinheiro e vai estar jogando tudo fora. Então, se você segue, ele já perdeu peso, ele perdeu bastante peso, eu fiz o reequilíbrio dele com tudo certinho. Eu olhei exame, esse aí foi bem feito, porque eu peguei exame, eu peguei tudo certinho, então eu vi o que estava desequilibrado nele. Sim. Ainda bem que é uma pessoa de 64 anos, mas ele não tem diabetes e não tem pressão alta, então fica mais fácil, é um paciente bom de se cuidar, porque você não tem tanta coisa para tirar dele a nível de carboidrato. Sim. Então, quer dizer, deu para fazer um reequilíbrio legal nele. No corpo, ou porque é tudo, né, professor? É sentimento, é emoção e é uma dor física. Sim. Então, mas eu só vou fazer um parênteses assim, que no seu curso não foi só a questão de interpretar os exames e conhecer, conseguir detectar um sistema imunológico desequilibrado, né? Perfeito. Tem as ferramentas do QSI, né? O QSI, né? O questionário da idade do sistema imunológico, isso, o QPI, o questionário do perfil inflamatório. E você já colocou isso em prática para a sua vida, para alguém que você conhece, para algum paciente? Eu coloquei e vi assim que o meu sistema está meio crítico, né? Mas é onde eu quero chegar. Então, não foi só isso que eu aprendi. Eu aprendi como mudar isso, né? Então, sim. Perfeito. Como mudar, né? Como gerenciar. Então, sim, entre alimentação, qualidade de vida, tudo isso, né? Isso eu tenho aprendido nesse curso, que tem me ajudado muito para poder colaborar e orientar melhor, né, os pacientes. Na parte dos anticorpos, não é isso? Sim, eu leio assim, coisinhas salpicadas assim, mas vou gravando. Então, o curso para mim está sendo uma descoberta enorme, tanto para a minha saúde. Eu tento descobrir o que foi de errado que fizeram comigo, que não fizeram comigo, o que eu posso melhorar, tudo debaixo de sua orientação. Isso é muito importante também, eu não faço as coisas à toa, assim. A sua orientação é primordial para a minha saúde, né? Que legal. E aí, cada vez mais eu vou ficando mais interessada. Agora, a par disso, como as minhas amigas
sabem que eu estou fazendo curso, aí já começou. Elza, fica com o meu hemograma, eu não passei no médico, você pode ver para mim os defeitos Olha que eu que tenho? legal. Mas eu não fiz ainda. Viu só? Eu fiquei muito impressionado com esses depoimentos. Para priorizar o nosso tempo aqui neste treinamento, eu trouxe para este momento apenas alguns casos, entre dezenas de outros que você poderá avaliar depois. Mas sabe o que tem em comum em todos eles? É o seguinte: em todos estes casos clínicos, os resultados de tratamentos efetivos de saúde foram alcançados com a aplicação da metodologia que eu vou lhe ensinar neste treinamento. Sem dar muitos detalhes sobre a metodologia neste momento, é importante ressaltar que o segredo está no uso dos exames de sangue para fazer a análise da imunidade do seu paciente. Esse é o grande diferencial para se obter os tratamentos efetivos de saúde. Aprender a fazer a análise da imunidade do paciente através dos exames de sangue. Se você prestou atenção nos depoimentos, pode ser que você tenha encontrado alguns pontos em comum com a sua história na área da saúde. Mas, se não for este caso, no final dessa aula, eu vou te mostrar outros depoimentos de estudantes da área da saúde. Todos eles fazem a análise da imunidade nos exames de sangue para gerar tratamentos efetivos de saúde. E depois que você ver esses depoimentos, poderá encontrar com qual deles a sua história na área da saúde se identifica mais. Combinado? Antes de lhe revelar a metodologia das análises do exame de sangue, identificando os dados da imunidade, isso gera tratamentos efetivos de saúde extraordinários, deixe-me lhe explicar como que eu cheguei nesta forma de prática clínica. Olha só, desde criança, eu sempre acreditei que toda doença deveria ser curada com remédios, com medicamentos. Eu sofri muito na minha infância com o uso de anti-inflamatórios. Eu nasci em 1974, em Belo Horizonte. Minha família teve muitas dificuldades financeiras e eu nasci com um problema anatômico. Eu nasci com estrabismo convergente no olho esquerdo, assim, ó. Meu olho era super torto. Foram muitos anos sofrendo com remédios anti-inflamatórios, fisioterapia, para tentar corrigir o estrabismo. Nada funcionava. Acabei desenvolvendo uma alergia respiratória grave por causa do uso prolongado dos remédios. Eu sofri muitos anos com asma. E quando eu tinha 5 anos, minha mãe conseguiu uma cirurgia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eles colocaram meu olho no lugar. Isto me deu mais coragem na escola. Por quê? Eu sofria bullying. Não foi fácil a minha infância. Mas eu estou te contando essa história para você entender como que uma educação de qualidade tem um papel crucial de transformar vidas. Quando eu tinha 13 anos, estudando em um colégio público da Prefeitura de Belo Horizonte, o saudoso Colégio Municipal Geraldo Teixeira da Costa, eu fiquei encantado com a proposta do meu professor de ciências. Olha que incrível. O professor Carlos, ele era doutor em imunologia, PhD, e tinha um laboratório de análises clínicas no colégio público, onde ele fazia um trabalho comunitário de exames gratuitos para a população. É belíssimo esse trabalho dele. Então, ele fez uma seleção com os alunos. Quando eu escutei o convite, fiquei tão empolgado que eu queria mais nada na vida. Era só estudar, passar naquela prova. Larguei todas as minhas distrações de adolescente, fiquei estudando para a prova. Só isso eu queria saber, mais nada. E sabe o que aconteceu? Aos 13 anos de idade, olha que incrível, eu comecei a minha iniciação científica. Belíssimo, eu tenho muito orgulho disso. E assim começou a minha carreira na área da saúde. Eu tinha certeza que um dia eu iria descobrir a cura para alguma doença. Este foi meu sonho de criança que me motivou a me tornar um cientista profissional na área da saúde.
Não foi nada fácil, eu tive muitas dificuldades, mas consegui estudar em uma das melhores universidades federais do Brasil, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu entrei com 17 anos através do vestibular e fiz carreira lá, até um dia me tornar professor, passei num concurso público na UFMG e me tornei professor, cientista da universidade. Eu tenho orgulho disso. E, novamente, por que eu estou lhe contando essa história? Veja só, é para você perceber como que a minha formação na área da saúde me trouxe até aqui. Depois que eu me tornei um profissional na área, notei que a grande maioria das pessoas que trabalham com a saúde pensam sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. Por isso eu me arrisco a dizer que eu sou mais ou menos como você que trabalha na área da saúde. Porque na nossa profissão, a meta é diagnosticar doenças e tratar os sintomas dessas doenças com remédios. Não é isso? Não faz sentido o que eu estou dizendo? Então, eu trabalhei mais de 23 anos na área da saúde como bacharel, mestre, doutor, PhD, como pós-doutor, me tornei um imunologista, um bioquímico, um geneticista. Eu cheguei a fazer um estágio durante meu doutorado na Alemanha, na Universidade de Hamburgo. E durante todos esses anos, eu tentei cuidar da saúde das pessoas, descobrindo métodos de diagnóstico para confirmar doenças. Eu fiz descobertas importantes sobre a doença de Chagas, que afeta o coração, o intestino, devido à infecção com protozoário Trypanosoma cruzi. Inclusive, eu ganhei um prêmio internacional por isso, muito importante, como a melhor tese de doutorado na área de genética da América Latina, uma premiação da SBG, Sociedade Brasileira de Genética. E aí eu trabalhei muitos anos como cientista, professor universitário, ensinando genética, bioquímica, imunologia para milhares de estudantes na Faculdade de Medicina. Já ajudei a formar mais de 5.000 médicos nesse país. Fisioterapia, enfermagem, odontologia, biologia, biomedicina, terapia ocupacional e outros cursos da área da saúde. Na pós-graduação, eu ensinei médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e outros profissionais da área da saúde a tratar doenças. Percebam isso. Este era o foco. Depois eu acabei fazendo carreira como coordenador de curso na área de graduação e também na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu me tornei um diretor acadêmico. Depois trabalhei no Ministério da Educação, como consultor em processo de avaliação de cursos superiores na área da saúde. Eu já avaliei mais de 28 faculdades na área da saúde no Brasil. E todos os cursos que eu avaliei lá no projeto pedagógico, o que eu observava? O foco era sempre em doenças. Muito pouco se falava sobre prevenção. Então, toda a minha carreira foi com foco em diagnosticar doenças. Eu colaborei bastante nessa área. Eu até criei uma empresa de biotecnologia para produzir kits diagnósticos para laboratórios de análises clínicas para diagnosticar doenças. Meu trabalho chegou a se destacar, inclusive, em reportagens na TV. Para exemplificar, eu gostaria de lhe mostrar essa reportagem. É muito interessante. E depois você vai compreender que esta reportagem tem relação com esse treinamento que eu estou te dando agora. Preste atenção nessa matéria jornalística relacionada à minha prática profissional na área da saúde. Olha só que interessante, veja só. A invenção de um mineiro. Minas Gerais sempre será à frente mesmo, né, gente? Promete revolucionar o tão temido exame de sangue. O pesquisador descobriu uma forma mais rápida e barata de fazer um teste de sangue. Você quer ver? Vamos lá ver. Um furo no dedo, uma gotinha de sangue e em poucos minutos o resultado. A tecnologia inovadora levou 10 anos para ser desenvolvida. Desde janeiro, o laboratório recebeu a licença do Ministério da Saúde para fazer o procedimento. Nós coletamos uma amostra de sangue da ponta dos dedos, misturamos com um reagente da empresa, chamado anticorpo sintético. Ele vai mudar a cor
da amostra de sangue em função do exame que a gente quer identificar. A tecnologia é capaz de realizar 10 exames de sangue diferentes, entre eles colesterol, glicose e ácido úrico. O pesquisador responsável pelo invento pretende reduzir o tempo do exame. Consegue liberar o laudo no ato da consulta médica, sem precisar o paciente se deslocar para um laboratório. Bom, eu vou fazer o teste para mostrar como é que o procedimento funciona. O procedimento é bem rápido. Após a sepsia, nós vamos fazer a coleta do sangue, colocar na nossa solução estabilizante, posteriormente dar prosseguimento à reação. Aí você coloca isso, é um reagente? Isso, é uma solução, chama de solução estabilizante, que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos aqui com o Dr. Luiz. Para o procedimento, só é necessário um equipamento que mede a reação. E já saiu aqui o resultado em menos de 1 minuto. A intenção é deixar para trás a era das agulhas enormes e evitar a retirada de grandes quantidades de sangue. Testes estão sendo feitos para que a tecnologia brasileira seja usada no Sistema Único de Saúde. A ideia é diminuir os custos para se fazer exame e que a população tenha acesso ao exame preventivo. Muito bem, parabéns, hein? A invenção promete reduzir em até 30% o preço do exame, que hoje está em torno de R$120. No método convencional são usados 4 frascos de 5 ml de sangue. É uma quantidade bem maior do que uma gotinha, né? Essa reportagem ela foi publicada no ano de 2016. E se você reparou bem, eu falei para o repórter que a ideia era dar acesso à população ao exame preventivo. Mas, naquele ano, foi a primeira vez em minha carreira que, depois de mais de 23 anos, eu falava em saúde preventiva. Notem que toda a minha carreira sempre foi diagnosticar e curar doenças. Eu só pensava em doenças. Acontece que, por mais que eu me dedicasse, nunca percebi o número de doentes reduzir. Muito pelo contrário, eles só aumentavam ao longo dos anos. E a maior frustração que eu tive na vida foi quando eu perdi 2 tios. Um com 47 anos e o outro com 54. Eu fico emocionado e triste ao falar disso, porque eram tios irmãos, a gente foi criado juntos. E eles foram cedo demais, por causa de 2 doenças que poderiam ter sido prevenidas. E olha só que ironia. Ambas as doenças foram focos do meu trabalho como cientista, a leishmaniose e a leucemia. Aquela foi a grande frustração que eu tive como profissional na área da saúde. Então, eu comecei a abrir os olhos para a saúde preventiva, porque eu não queria mais sofrer com doenças. E na virada do ano de 2019 para 2020, eu comecei a ler alguns artigos científicos sobre um vírus que começou a criar uma epidemia na China. Você sabe do que eu estou falando. E no dia 20 de janeiro de 2020, para tranquilizar as pessoas que me seguiam, eu publiquei um vídeo no meu Facebook falando sobre este vírus. Foi uma repercussão gigantesca, com mais de 46 mil visualizações. Então, no dia 11 de março, parecia que eu estava prevendo, começou a pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde. Foi uma loucura. E, a partir dali, começou uma grande mobilização em busca de prevenção. E eu comecei a trabalhar com este objetivo. Inclusive, eu fui certificado pelo Ministério da Saúde para atuar na linha de frente de combate à Covid-19. Finalmente, eu estava trabalhando ativamente com saúde preventiva e no Ministério da Saúde. Então, eu fiz um trabalho de prevenção importante, desenvolvendo um teste rápido para identificar e isolar pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. Mas, a partir dali, eu notei que seria necessário ir um pouco além. Devido à pandemia, eu precisava cuidar primeiro da minha imunidade, para eu não pegar a doença, e depois da imunidade de outras pessoas. Pessoas próximas de mim. E eu comecei a estudar muito sobre imunidade e descobri artigos científicos que me mostraram
que era possível aumentar a imunidade, controlar a inflamação sem usar remédios. Eu apliquei as técnicas comigo e com alguns pacientes, e para minha surpresa, mesmo trabalhando na linha de frente, com o diagnóstico de Covid-19, eu não peguei a doença. Então, depois de 25 anos de carreira na área da saúde, finalmente eu vi que existia uma técnica comprovada pela ciência para aumentar a imunidade e gerar tratamentos efetivos de saúde. Por isso, eu quero compartilhar este conhecimento com mais pessoas, com mais profissionais de saúde. A minha meta, a minha missão de vida na área da saúde mudou. Se antes eu olhava somente para a doença, agora o meu foco total é em manter as pessoas saudáveis. Eu sonho em ver um mundo de pessoas saudáveis. Chega de explorar doenças. Eu quero ajudar mais pessoas a não sofrer com as doenças. Por isso eu estou aqui, para revelar o que eu descobri para você. Eu acredito que quanto mais profissionais da área da saúde souberem como cuidar da imunidade de seus pacientes, menos pessoas sofrendo com processos inflamatórios teremos no mundo. Isso é tão verdadeiro em minha vida, que a grande virada em minha carreira profissional na área da saúde aconteceu em fevereiro do ano passado, 2021. Eu decidi ensinar tudo que eu havia aprendido e desenvolvido ao longo da pandemia no enfrentamento da Covid-19. Eu queria mostrar para mais pessoas como é possível aumentar a imunidade sem usar remédios para prevenir doenças. Então, eu criei um curso chamado Meu Corpo Blindado e convidei profissionais da saúde para colocar em prática os protocolos de análise da imunidade. E foi a maior alegria que eu tive em toda a minha carreira. Mais de 326 estudantes da área da saúde, entre médicos, dentistas, nutricionistas, biólogos, estudantes do ensino médio, técnico e até fundamental se inscreveram em meus treinamentos. E quanto mais eu compartilhava o conhecimento, mais depoimentos de tratamentos efetivos de saúde eu recebia. Como este texto escrito pela minha aluna naturopata, a Maia Sanz. Ela gravou o texto no formato de um vídeo e permite-me lhe mostrar este vídeo. Para mim foi muito emocionante. Eu espero que seja para você também. Olha aí que legal. Sabe aquela frase que todo mundo diz, mas que ninguém escuta? O importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás? Pois é, ninguém escuta ou entende o poder que teríamos se cuidássemos verdadeiramente da saúde. E cuidar da saúde é cuidar de nós enquanto ainda estamos saudáveis. E para isso, precisamos aprender a ouvir o que o nosso corpo diz. Precisamos entender o que o nosso sangue nos diz quando ainda não sentimos nada. Isso se chama prevenção. Eu, como muitos de vocês, não fazia ideia da importância de cuidar da saúde preventivamente. E foi através da dor que conheci esse curso incrível que é o Meu Corpo Blindado, chamado assim carinhosamente pelo meu querido professor doutor Luiz Augusto, que aprendeu a amar a biologia desde muito cedo e alimentou um sonho que não poderia realizar sozinho, o sonho de ver um mundo de pessoas saudáveis. E ele plantou uma sementinha que agora cresce na medida que ele transfere seus conhecimentos técnico-científicos sobre imunidade para os seus alunos. Com ele, aprendemos a entender o sangue e o que ele nos diz através de um simples exame, o hemograma. A partir daí, detectar os sinais de perigo existentes além da caixa de referência dos laboratórios e ir além. Cuidar do corpo e da mente de forma integral, evitando que as doenças se manifestem. Que coisa mais linda poder cuidar das pessoas que amamos de forma preventiva, não é? Minha vida, depois que comecei o curso, está se transformando pouco a pouco. Aprendi que podemos sim ter uma vida mais feliz e plena sendo saudável. Aprendi a olhar o simples como alimento para as minhas células e para a minha alma. Um exemplo é olhar para o céu azul assim que eu acordo. Aprendi que não precisamos de remédios, precisamos de nutrição. Aprendi que minhas escolhas têm consequências. Do que me alimento fará diferença nas 30 trilhões de células e nas mais de 30 trilhões de bactérias boas que existem em mim. Aprendi a ter um olhar mais amoroso comigo e com a minha família. Não quero mais perder ninguém para as doenças, estando de mãos atadas sem saber o que fazer. Quero fazer antes, entender o que o sangue de cada um diz e assim cuidar de forma preventiva e assertiva.
Sinto imensa gratidão ao universo por ter me presenteado com esse curso maravilhoso, com esse professor incrível que é apaixonado pela missão de ver um mundo de pessoas saudáveis, entregando para os seus alunos muito mais do que o combinado. E voltando àquela frase do início do vídeo, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Sempre que escutar, faça escolhas que realmente trarão saúde para a sua vida. E se não souber por onde começar, vou deixar aqui na descrição as redes sociais do meu professor e o link do curso que está mudando a minha vida e a vida de tanta gente. Pode mudar a sua também. Imunologia é vida. Cuide-se. Eu fiquei muito feliz e orgulhoso com esse vídeo da Maia. Ela deu umas engasgadinhas ali na hora de ler o texto, na hora que ela estava gravando o vídeo, né? Parecia que ela estava meio assim, com medo da câmera. Mas, gente, é real, tá? Esse depoimento, ela que criou o texto, não tem nada de combinado nisso, não. E eu recebi dezenas de outros depoimentos dos meus alunos, e eu vou deixar para você ver depois, tá bom? Para servir aí como uma fonte de inspiração, para que você possa acreditar na imunologia e na saúde preventiva. Agora, o que me deixou mais impressionado foram os casos que surgiram depois. Várias pessoas começaram a buscar tratamentos comigo. Então, começou a surgir pacientes frustrados em não conseguir a cura para suas dores usando remédios na medicina convencional. Eles me pediam consultas para um tratamento efetivo para a saúde deles. E a satisfação e a alegria com os resultados eram tão grandes que eles começaram a indicar a minha consulta particular para outras pessoas que também estavam frustradas com os tratamentos da medicina convencional. Eu vou até lhe mostrar um depoimento de uma paciente minha, mostrando exatamente isso. Claro que eu tenho a autorização dela para lhe mostrar. Esse é um pequeno trecho de uma consulta online que ela fez comigo e eu fiz um tratamento bem específico para a imunidade dela. Veja que interessante. Ô, Bruna, então, me conta, como foi que você me conheceu? Então, eu com esse um ano aí de tosse, né, as pessoas me indicam para vários profissionais e eu vou até esses profissionais. Então, o que estão me indicando, eu estou correndo para fazer pelo desespero já, né? E aí eu estava na casa da minha cunhada e ela tem uma amiga, que eu não sei o nome para te falar, né? Mas ela falou, Bruna, a minha amiga está com um problema crônico, eu também não lembro o que foi que ela falou aqui desse problema crônico, tá? E ela passou por muitos médicos, nenhum ajudou ela. E ela passou com o Dr. Luiz Augusto. E o Dr. Luiz analisou todos os exames dela, que ela já tinha feito no período todo de problema agudo dela. Sim. E ele pediu alguns outros exames. Sim. E ele descobriu dela que a produção de glóbulos brancos estava acima dos vermelhos, uma coisa assim ela me explicou. Exatamente. E que essa produção excessiva desses glóbulos brancos estava trazendo o problema que ela tinha. Que nunca ninguém explicou para ela isso. Exatamente. E o Dr. Luiz Augusto explicou isso para ela e está tratando ela e ela já está começando a se sentir melhor. Por que você não procura o Dr. Luiz Augusto e explica para ele o seu caso e tenta ver se ele não te ajuda assim como ele está ajudando essa minha amiga. E é por isso que eu te procurei, porque é algo que às vezes a gente acha que é externo ou que é só por exemplo, o meu caso, você está com refluxo, tá bom. O que me traz o refluxo? Alguma coisa está me trazendo. Então, de repente, vai que é um glóbulo branco que ninguém nunca viu, entendeu? Exatamente, Bruno. Isso eu queria já te mostrar. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Você não lembra o nome, né, de quem que era a paciente? Tá tudo bem, tá tudo bem. É porque são muitos aí, realmente, não tem como saber. É emocionante pensar que depois de 25 anos de carreira profissional na área da saúde, atuando como cientista, doutor, PhD, como professor universitário, ajudando na formação de mais de 5.000 médicos, biomédicos, dentistas, biólogos no Brasil, finalmente eu tinha uma razão para dedicar 100% da minha energia. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu quero ajudar
outros profissionais da saúde a aumentar a imunidade de seus pacientes para juntos criarmos um mundo de pessoas saudáveis. Definitivamente chega de explorar doenças. Existe uma nova forma para cuidar da saúde que aumenta a imunidade das pessoas sem depender do uso de medicamentos. Esta é a oportunidade para você ajudar as pessoas a terem saúde de verdade e conseguir tratamentos efetivos através do controle de processos inflamatórios sem depender dos remédios. Então, neste treinamento, eu vou revelar exatamente o que você precisa fazer para oferecer um tratamento efetivo de saúde para os seus pacientes, que aumente a imunidade deles, reduzindo sintomas de mais de 20 doenças ligadas a distúrbios inflamatórios no corpo. E sabe o que você pode ganhar com isso? Eu acredito que você poderá conseguir 3 grandes marcos de sucesso em sua carreira profissional. Eu digo isso baseado no que está acontecendo comigo. Na minha carreira, eu sou uma prova de que isso é possível. Então, vamos lá. Primeiro, você poderá se tornar uma referência em cuidados com a imunidade e controle de processos inflamatórios sem depender de remédios. O segundo marco de sucesso é ver o seu tratamento efetivo de saúde ser recomendado por seus pacientes para os amigos e familiares deles. E o terceiro marco, consequentemente, é ter mais pacientes particulares em seu consultório. Agora, antes de lhe mostrar como é possível fazer isso, antes de vermos como a análise da imunidade permite esta nova forma de controle de processos inflamatórios no corpo, sem usar remédios, antes de lhe mostrar como isto funciona melhor do que os tratamentos médicos convencionais, deixe-me lhe mostrar qual é o jeito que os profissionais de saúde tentam resolver o problema da inflamação e da queda da imunidade dos seus pacientes. Olha só, você já ouviu falar do tratamento do alívio imediato? Esta é a forma como a maioria dos profissionais de saúde tratam seus pacientes. O tratamento do alívio imediato acontece todos os dias. Eu me arrisco a dizer que este tratamento é oferecido em mais de 90% das consultas. Eu vou lhe explicar o que é exatamente o tratamento do alívio imediato. Pense comigo. Se você oferece esse tipo de tratamento para o seu paciente, ou se você, quando esteve doente, já recebeu um tratamento assim. Vamos lá, vamos entender assim, O tratamento do alívio imediato funciona da seguinte forma. O paciente chega no consultório, por exemplo, reclamando de dores nas articulações. Pode ser no punho, no cotovelo, no ombro, no joelho. Imagina a situação. Doutor, eu sinto muitas dores nas juntas, no punho, no ombro, dor no joelho. Eu não aguento mais. O que está acontecendo comigo? Notem que o desejo do paciente é muito claro. Ele quer um alívio imediato para as dores. É evidente que ele vai oferecer um alívio imediato para esses sintomas. O problema é que a grande maioria dos remédios farmacológicos para o alívio imediato das dores geram efeitos adversos graves no sistema imunológico do paciente. Quer uma prova disso? Eu tenho um podcast semanal chamado Efeitos Adversos para a Saúde, onde eu faço uma análise científica, usando como referência a bula dos medicamentos. Está escrito nas bulas o quanto os medicamentos são prejudiciais para o funcionamento do sistema imunológico. E qual que é a consequência para o paciente? Infelizmente, depois que o efeito do tratamento do alívio imediato passa, a lesão nas articulações se torna ainda mais grave e a dor aumenta. Então, o paciente abandona o profissional que ofereceu a receita que não deu certo e procura outro. Muitas vezes procura um novo especialista. E no final da jornada, em busca de mais tratamento para o alívio imediato, provavelmente o paciente receberá 2 diagnósticos muito, muito tristes e frustrantes.
distúrbio psicológico, psiquiátrico ou doença autoimune. Será que isso é justo? Depois de tentar dezenas de marcas de remédios diferentes, depois de ouvir pelo menos 5 especialistas e continuar sofrendo com dores inflamatórias no corpo, você considera aceitável receber um diagnóstico de que o problema está na sua cabeça, na sua mente? E o pior, ter que aceitar que o seu sistema imunológico vai atacar o seu corpo para sempre? Situações como essa são muito comuns, mas são muito tristes. Eu resolvi declarar guerra aos tratamentos de alívio imediato. Sabe por quê? É porque eu descobri que é possível controlar os sintomas das dores no corpo atuando na causa do problema. E se você tentar aliviar os sintomas sem investigar a causa, as chances são que o seu paciente vai piorar ao longo do tempo. E é exatamente isso que está acontecendo com os tratamentos convencionais de saúde com foco no alívio imediato. É evidente que a medicina convencional tem o seu valor. Ela é importante em muitos casos. Os antibióticos salvam vidas, os analgésicos permitem fazer cirurgias, tudo isso é importante. Mas, na minha opinião técnica, trabalhar oferecendo alívio imediato para os sintomas é explorar doenças. Por quê? Com o uso prolongado desses tratamentos, o paciente se torna um doente crônico. O desafio é controlar os processos inflamatórios no corpo sem depender de remédios que apenas cortam os sintomas. A boa notícia é que existe uma nova forma de tratar as dores do paciente com foco no controle da inflamação sem usar remédios. O jeito certo de controlar processos inflamatórios no corpo é com um tratamento efetivo de saúde. Isso é completamente diferente de um tratamento do alívio imediato. Sabe por quê? Eu vou lhe explicar. É que o tratamento efetivo começa com a análise da imunidade do paciente, antes de se receitar um remédio que tem ação inibitória sobre a atividade do sistema imunológico. A lógica é a seguinte: se você usar um remédio para provocar, se você usar um remédio que provoca efeitos adversos no sistema imunológico do seu paciente, sem saber como está a imunidade dele, depois que o efeito do medicamento passar, os sintomas da doença irão voltar. E o paciente vai sentir que não se curou com o seu tratamento. Porém, se você fizer exatamente o contrário, ou seja, antes de receitar um remédio que inibe a atividade do sistema imunológico, se você primeiro analisar a imunidade do seu paciente, você vai conseguir oferecer para ele a dose certa do remédio, sem comprometer a imunidade do paciente. Para lhe dar um exemplo mais prático da diferença entre um tratamento do alívio imediato e um tratamento efetivo de saúde para aumentar a imunidade, eu lhe convido para pensar na seguinte situação. Vamos lá. Se um paciente está com dor nos ossos, qual que é o exame a ser pedido? Talvez um raio-x para saber se o osso está quebrado. Se um paciente está com dor nos dentes, qual deve ser o exame? Novamente o raio-x. É praticamente obrigatório. Mas e se o paciente se queixar de alergias, coceira na pele, dores nas articulações, queda de cabelo, psoríase, cansaço extremo, constipação intestinal, diarreia, inchaço nas pernas, problemas respiratórios? Nestes casos, qual exame pedir? Se você pensou em um exame de sangue, está correto. Mas o problema é o seguinte: o que analisar especificamente no exame de sangue? E se os resultados estiverem normais? Sem nenhuma alteração aparente que solte aos olhos. Neste caso, como você faz o tratamento do seu paciente? Entenderam o problema?
E se você der uma receita e pedir para o paciente retornar em 30 dias e os sintomas piorarem? O que você faz neste caso? Pede um novo exame de sangue, mas considere que, novamente, os resultados estavam aparentemente todos normais, mas o paciente continuou com as mesmas queixas de saúde. E agora? Você faz o ajuste da dosagem? Muda de marca? Pede para o paciente retornar em 30 dias? E aí ele volta e, novamente, ele não melhora. Será que existe algum tipo de análise específica que você poderia ter feito no exame de sangue para conseguir obter um tratamento efetivo para a saúde do seu paciente? Entenderam o problema? E se você der uma receita e pedir para o paciente retornar em 30 dias e os sintomas piorarem? O que você faz neste caso? Pede um novo exame de sangue, mas considere que, novamente, os resultados estavam aparentemente todos normais, mas o paciente continuou com as mesmas queixas de saúde. E agora? Você faz o ajuste da dosagem? Muda de marca? Pede para o paciente retornar em 30 dias? E aí ele volta e, novamente, ele não melhora. Será que existe algum tipo de análise específica que você poderia ter feito no exame de sangue para conseguir obter um tratamento efetivo para a saúde do seu paciente? E se você soubesse identificar nos exames de sangue do seu paciente exatamente o que ele precisa para aumentar a imunidade do corpo e parar de sofrer com os processos inflamatórios? Mas, professor Dr. Luiz Augusto, mas e se os exames apresentarem resultados sempre normais, sempre dentro da faixa de referência? Como saber que tipo de alteração que tem o meu paciente para oferecer um tratamento efetivo e personalizado para a necessidade dele? Isto, sim, é a pergunta que vale ouro. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A maioria dos profissionais de saúde não sabem que existem sinais de perigo e fatores de proteção sobre a imunidade de seus pacientes escondidos dentro das faixas de referências dos laudos laboratoriais. Sabe por quê? É porque a maioria desses profissionais aprenderam a identificar somente grandes alterações nos exames de sangue, usando como critério somente a faixa de referência dos laboratórios. Mas, quando nós estamos falando de qualidade do sistema imunológico de um paciente, quando estamos falando do nível de inflamação que um paciente tem no corpo, os valores ideais que garantem uma condição de saúde para ele, sem sofrimento com processos inflamatórios, nunca aparecem com alterações facilmente identificadas, olhando somente para a faixa de referência do laboratório. Tomem nota, este é o ponto-chave deste treinamento. Problemas no sistema imunológico do seu paciente não aparecem como alterações bruscas, facilmente identificadas nos exames de sangue. E aqui está o grande diferencial para a sua carreira como profissional de saúde. Existem segredos sobre a imunidade de seu paciente que podem ser identificadas dentro das faixas de referência dos laboratórios. E se você souber fazer essa análise da imunidade do seu paciente através dos exames de sangue, isto vai revolucionar a sua prática clínica. Pois você terá mais recursos científicos para oferecer um tratamento efetivo de saúde personalizado para as necessidades do seu paciente. A ideia é usar o exame de sangue para aumentar a imunidade do seu paciente, para ele nunca mais sofrer com processos inflamatórios na sua vida, sem depender de remédios. Isso que é incrível. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, isso é possível? Existem provas científicas disso? Claro que sim. E eu vou lhe dar de presente todos os artigos científicos para você colocar em prática com seus pacientes. Para começar, eu vou lhe mostrar uma análise do hemograma que pode salvar milhares de vidas de processos inflamatórios graves provocados pelas viroses.
nós estamos passando pelo surto da influenza e junto com o SARS-CoV-2. Então, é essencial saber fazer essa análise. Vamos observar essa técnica da análise da imunidade usando como critério um dos artigos científicos mais importantes sobre imunidade, sobre a análise da imunidade, publicado agora, no ano de 2021, em março do ano passado. Eu fiz uma análise da imunidade usando esse artigo científico em uma conferência online para os meus alunos no workshop Imunologia é Vida de, se eu não me engano, agosto do ano passado. Você pode conferir essa aula completa no meu canal do YouTube. Por enquanto, agora aqui, para os fins deste treinamento, para o que eu preciso te mostrar, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no resumo dessa aula. Eu peguei um trecho dessa aula que eu mostro especificamente como usar o hemograma para fazer a análise da imunidade e, vejam só, conseguir prevenção para a Covid-19. É impressionante, tá? Então, eu vou rodar agora um trecho dessa aula, né, que foi gravada. Então, tome nota do máximo que você puder, preste muita atenção e logo em seguida, no final dessa parte técnica, eu retorno para continuar te explicando como fazer a análise da imunidade do seu paciente. Vamos lá, preste atenção aí. Os imunologistas desses médicos, lá do Hospital de Madrid, na Espanha, tá? Onde eles investigaram, num simples hemograma, um exame de sangue extremamente barato, marcadores que predispõem os pacientes a desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Olha que impressionante. Então, eu falei, sendo assim, eu tenho a obrigação ética, primeiramente, acima de tudo, ética, e moral, né, para difundir esse conhecimento para mais pessoas. Levar isso para mais pessoas, para mais profissionais. Para que isso possa chegar em todas as cidades do Brasil. E assim, cumprindo a minha missão, junto ao Ministério da Saúde, em função do curso que eu fiz lá junto a eles. Então, esse é o artigo científico. Deixa eu só dar os créditos, né? Aqui aos cientistas, né? Alejandro Lopes Escobar, que é o chefe, né? Então, vocês podem observar aqui, olha, está lá o doutor Alejandro Lopes Escobar, no Departamento de Pediatria do Hospital de Investigações, né? De Madrid, na Espanha. Então, ele é o líder desse projeto. E ele fez esse estudo fabuloso, com muitos pacientes. Eu vou mostrar para vocês os resultados já já. E o que eles descobriram? Né? Observem, está lá. Hemogram as marker of in-hospital mortality in COVID-19. O que é isso? O hemograma como um marcador da mortalidade na COVID-19 dentro do hospital. Então, o paciente, assim que entra no hospital, então ele apresentou os sintomas, chegou no hospital, chegou no posto de saúde, com o hemograma que você faz ali na hora, rapidamente, você vai saber se esse paciente vai desenvolver ou não a forma mais grave da doença. Gente, eu vou mostrar já já o resultado para vocês desse trabalho fabuloso, desse trabalho científico fabuloso, mas não importa só mostrar o resultado do trabalho, o que é importante para nós agora é colocar em prática, é entender a lógica. Então, professor doutor Luiz Augusto, me explica o que é esse tal de hemograma, como que ele funciona, o que é o hemograma, o que é isso, né? Como que eu tenho que tomar conta, então? Gente, o hemograma é o seguinte, dá uma olhada nessa imagem aí, olha. Esse é o mapa mental
do sistema imunológico, o mapa mental da imunologia. Ele revela para nós todas as células que nós somos capazes de identificar no sangue de um paciente. Sangue, hemograma. Hemograma, contagem de células sanguíneas. Já notaram? Vocês estão aí com o caderno e a caneta na mão, né, que eu pedi. Então, anota. Se você não sabia, anota. Hemograma. O que é o hemograma, então? Posso até colocar aqui para vocês, olha, né? Na tela. Deixa eu até colocar aqui para vocês na tela, olha. Uma janela aqui nova. Vou escrever junto com vocês o que é hemograma. Né? Tá aqui, ó. Hemograma. Hemograma. Vamos lá. Hemograma. Aqui eu posso dividir essa palavra em duas partes, olha. Hemo, que vem de sangue, que significa sangue, e esse grama, que significa quantidade. Tá? A tradução da palavra hemograma é quantidade de sangue. Quantidade. Então, isso que é o hemograma. É quando eu vou olhar agora a quantidade de quê? Dessas células que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Então, o hemograma é quando eu vou quantificar, medir no sangue de um paciente quais são as células que estão lá no sangue. Todas as células do sangue vêm da medula óssea. Medula óssea? Sim, medula óssea. Essa gordurinha amarela aqui, olha, que fica lá no meio do osso, o famoso tutano, né? Não sei se você já comeu tutano. Aqui em Minas Gerais, a gente gosta muito de geleia de mocotó ou caldo de mocotó. Não sei aí em Mato Grosso, depois vocês me contam na hora que a gente bater um papo. Mas a geleia de mocotó, o caldo de mocotó é feito com tutano, que é a medula óssea, que é essa gordurinha que fica aqui no meio. Aqui é cheio de células do sangue, tá bom? Essa gordurinha amarela é cheia de células do sangue. E essas células nascem na medula óssea, mas não ficam na medula óssea. Elas vão para onde? Para essa ramificação de vasos, chamado vasos linfáticos, e vivem também nos linfonodos, que são essas marcas em azuis que vocês estão vendo aí na tela, né, do computador. Cada uma dessas marcas aí representam posicionamento dos linfócitos, dos neutrófilos, dos basófilos, dos eosinófilos, que são essas células do sistema imunológico, e elas vão também para a circulação do sangue. Como? Cada um desses vasos, eles vão parar aqui nesse ducto torácico, que é esse grande vaso calibroso aqui no meio do corpo da gente, que faz a drenagem de todos os líquidos, entra pela veia subclávica e vai para a circulação sanguínea. Isso é muito importante para a sua saúde. Isso protege o seu corpo de infecções como os vírus, como o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, infecções como bactérias, fungos. É maravilhoso essas células. Mas eu posso analisar essas células. Como? Já que elas saem da medula óssea, passa pelos vasos linfáticos e pela veia subclávica, atinge a circulação sistêmica, se eu retirar do sangue, né, um pouco num tubo de ensaio e analisar esse sangue no equipamento, eu posso contar essas células. Isso é o hemograma. Quais células? Vamos conhecê-las? Então, elas aqui, ó. Muita atenção nesses nomes, tá bom? Porque na hora que eu mostrar a técnica para vocês, lá do artigo científico, eu vou falar de neutrófilo. Olha ele aqui, o neutrófilo. Ó, deixa eu colocar no centro da tela aí para vocês verem. Ó o neutrófilo. O neutrófilo é essa célula redondinha com segmentos. Eles também são conhecidos como segmentados, os neutrófilos. Olha aqui. O eosinófilo. Neutrófilo, para que serve, doutor Luiz? Um neutrófilo serve, por exemplo, para matar bactérias, matar vírus. Ele faz a fagocitose de vírus, de bactérias. Eosinófilo, que é para matar parasitas no intestino, giardia, ameba, vermes. Os basófilos, que também colaboram na matança aí de fungo, bactéria, vírus, mas também provoca alergia, tá? Então, mas a gente fala disso depois. Os monócitos, que são fundamentais para dar origem aos macrófagos nos tecidos, também para eliminação de células velhas,
cicatrização de tecidos, eliminação de células tumorais, gente. Células com potencial cancerígeno. Olha só a importância dessas células. Os mastócitos, que é uma sinalização também pró-inflamatória fundamental para o corpo. Tá bom? Temos também as células dendríticas, para eliminar vírus, bactérias, células tumorais. E os coordenadores desse processo todo, que são os linfócitos. Linfócito B, que vai produzir os anticorpos. Nós vamos falar sobre os anticorpos hoje, quando estivermos falando sobre vacina da Covid-19, tá bom? Então, guardem essa informação, os linfócitos B são muito importantes. E os linfócitos T, que vai fazer toda a regulação do processo de atividade de todas essas outras células. Então, quando eu analiso o hemograma de um paciente, eu conto cada uma dessas células no sangue. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, linfócitos, tá bem? E ainda tem os linfócitos NK, que são células chamadas de natural killer, ou assassinas naturais. Elas adoram identificar células infectadas por vírus e eliminar essas células no nosso organismo. E quando eu analiso o hemograma de um paciente, o que eu quero saber? Ora, essas células no sangue estão na quantidade certa? Elas estão em quantidades aumentadas ou diminuídas? Se eu tiver neutrófilo demais, isso é um efeito protetor ou isso é um efeito agravante para a Covid-19? Se eu tiver neutrófilo de menos? E linfócitos? Qual a importância dos linfócitos na condução e na progressão da Covid-19 num paciente? Entenderam? É claro, meus queridos, minhas queridas, que aqui a gente não tem muito tempo para fazer uma aula completa desse assunto, né? Então, eu tenho que resumir o tema para vocês e já dar informação. Então, vamos resumir aqui, só para também vocês não ficarem completamente perdidos na hora que eu estiver mostrando os resultados do hemograma. O que é que você precisa guardar, então? Anote aí no seu caderno. Neutrófilo. Neutrófilo elimina bactérias. Ok? O papel principal dos neutrófilos é eliminar bactérias do nosso corpo. Ok? Neutrófilo. E agora anote os linfócitos. No contexto da Covid-19, dessa pandemia terrível que a gente está vivendo, o papel dos linfócitos é, linfócitos, eliminar o vírus. Eliminar o vírus. Ah, então ótimo. Então, o que é melhor? Né? Pensa, o raciocínio é, poxa, então é melhor eu ter um paciente com mais linfócitos circulando no sangue. Isso vai ser um efeito protetor para a Covid-19. Será? Vamos investigar. Vamos ver o que os imunologistas, que os cientistas descobriram. Gente, isso é descoberta de agora, março de 2021. Estou trazendo aqui para vocês. Isso aí não vai sair no Jornal Nacional, não. Não vai, não. Você precisa de ter alguém qualificado que foi lá, estudou e descobriu isso. Eu estou difundindo esse conhecimento. Conto com vocês para levar isso mais à frente. Né? Então, vamos ver o que eles descobriram. Então, essas são as duas células chaves que a gente vai analisar no hemograma dos pacientes, tá bem? No hemograma, como um marcador que vai predispor ou não a uma maior taxa de mortalidade. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que a ciência tem para nos revelar sobre isso. Então, aqui está o artigo científico. Eu estou só passando as páginas para vocês, que eu vou direto ao resultado. E é extremamente interessante. Aqui é só mostrando, né, os cuidados que eles tiveram. É um trabalho extremamente importante, meus queridos. Olha quantas pessoas foram analisadas. Olha o N. 2.088 pessoas. Então, não é brincadeira, coisa muito séria, né? É muita gente que foi analisada. São muitos pacientes de várias idades, né? Tinha pacientes, 1.316 menores de 75 anos,
772 maior que 75 anos, então veja que é um N extremamente significativo. 843 mulheres, 1.245 homens, tá bom? E assim foi. E aí que nós temos a beleza desse trabalho. Observem com muita atenção agora, tá? Aqui está o resultado. Essa é a tabela 1, onde nós temos aqui, olha, as variáveis que foram analisadas, os dados demográficos, as condições clínicas de cada um deles, tá certo? E aí, o resultado do hemograma. Aqui está o hemograma. Eu pedi para vocês prestarem muita atenção quando eu estava falando do hemograma, em 2 tipos celulares, que foram os neutrófilos, em inglês é neutrophils, né? E os linfócitos, em inglês é lymphocytes, ok? E foi feita a contagem dos neutrófilos, dos linfócitos, nesses mais de 2.088 pacientes. E o que foi observado? Atenção, dá uma olhada. Aqui está o número de linfócitos médio nesses pacientes, total, 4,7. E linfócito, 1,1. Aqui na coluna do meio da tabela, nós temos os pacientes que não sobreviveram, non-survivors. Observe o número de linfócito, de neutrófilos, 7,0, quase o dobro da média. Vocês anotaram isso aí? Deixa eu até escrever aqui, né? Vamos escrever? Vamos escrever? Vamos escrever? Olha o que foi observado. Nos pacientes que morreram de Covid-19, a quantidade de neutrófilo foi quase o dobro dos pacientes sobreviventes. Ou seja, esse é um marcador muito sério, a quantidade de neutrófilo. Mas não é só isso, não. Tem outra marca aqui muito importante. Olha só. Agora eu estou mostrando os linfócitos, ó. Que é essa linha aqui, ó, de linfócitos. Então, deixa eu marcar e mostrar aqui, ó. Aqui você tem a média e essa aqui é a coluna dos total. Aqui no meio, os que não sobreviveram e aqui no canto, os que sobreviveram. Então, eu tenho a média 1,1 de todo mundo. E quem morreu, 0,8. Ou seja, 30% a menos de linfócito. Gente, é impressionante isso, tá? Isso é impressionante. Essa, sinceramente, eu vou falar com vocês, é a descoberta científica mais relevante dessa pandemia, de toda a história da pandemia. De toda a história da pandemia. E tem pouquíssimos cientistas levando isso para frente. Eu sou um deles que estou levando isso para frente. Essa informação extremamente relevante. Eu queria que isso estivesse em todos os telejornais, mas paciência que não está, né? Paciência. Pelo menos nós aqui, ó, somos 83 pessoas agora nessa conferência. Nós temos a obrigação de levar isso para frente. E eu conto com vocês. Então, vamos anotar aqui. E eu vou colocar isso aqui para vocês no chat aqui, tá? Então, deixa eu colocar primeiro essa primeira informação. Nos pacientes que morreram de Covid-19, a quantidade de neutrófilos foi quase o dobro dos pacientes sobreviventes. Então, quanto mais neutrófilo, maior o risco do paciente morrer. Então, essa é a primeira informação científica que nós temos. Estou colocando aqui no chat para vocês. Ó, esperem um pouquinho. Aqui, pronto. Então, tá aí, você pode copiar e colar no seu computador, no seu celular, no seu bloco de notas. E o que mais que foi descoberto? O que mais que a ciência nos revelou? Essa informação é fundamental, gente. Olha, os pacientes que morreram de Covid-19
tinham 30% a menos, peraí, corrigindo aqui, 30% a menos de linfócitos no hemograma. Ok? Então, está aqui a informação científica. Deixa eu colocar aqui no chat também para vocês. Cadê? O meu chatzinho. Aqui está. Então, tá aí, ó. Tá aí a informação. Anotem no caderno e deixe isso aí em neon no seu caderno, piscando, para toda vez que você abrir, tá lá na cara do gol. Não esqueçam isso mais, meus queridos, minhas queridas. Quem quiser esse artigo científico, me manda uma mensagem lá no meu Instagram que eu mando para você, tá bom? Só me seguir lá, professor.doutor.luizaugusto, que eu te mando esse artigo. Hemogram as a marker of hospital mortality in COVID-19, ou seja, o hemograma como marcador de mortalidade. Então, se você tem acesso ao prefeito da sua cidade, ao secretário da saúde, pede ele, pelo amor de Deus, para implementar aí no seu posto de saúde, no seu hospital, um hemograma, é um teste de 50 centavos, gente. Faça a contagem de neutrófilo, faça a contagem de linfócito. Neutrófilo muito alto é uma condição de severidade. Cuida mais desse paciente. Linfócito baixo, 30% abaixo da faixa normal, cuida desse paciente porque ele vai desenvolver a forma mais grave. É isso que a ciência nos mostra. Essa é a prova científica de que a gente pode salvar vidas de forma preventiva, gente, com um simples exame baratíssimo de se fazer. Só tem que saber a técnica, saber fazer a análise. Tá bom? Olha, no final da aula aqui, se você quiser me mandar, se você tiver um hemograma seu, quiser me mandar para eu analisar aqui ao vivo, entre nós, até para a gente aprender a saber o que é o neutrófilo alto, o que é um linfócito baixo, me mande, mas no final a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai fazer uma análise aqui em tempo real de casos clínicos de vocês aí. Tá bom? Para vocês terem segurança e tranquilidade. Isso é mais importante, saber a sua quantidade de neutrófilo e linfócito nessa pandemia, é mais importante do que você ficar preocupado com o que eu tomo, o que eu deixei de tomar, o que eu deixei de fazer. É muito mais importante. Porque se você tiver uma neutrofilia, que é esse aumento de neutrófilo, você tem que tomar muito mais cuidado. Entenderam? E por que isso? Agora eu vou explicar para vocês. Preste atenção e tome nota no seu caderno. Excesso de neutrófilo no sangue, quando você tem muito neutrófilo no sangue, sabe o que significa isso? O seu sistema imunológico está desequilibrado. É isso mesmo, desequilibrado, para combate a uma infecção bacteriana no seu corpo. Então, durante muito tempo na sua vida, o seu sistema imunológico estava tentando combater alguma bactéria, que pode ser, por exemplo, no seu intestino. Sabe por quê? Por causa da sua alimentação. Olha, eu vi aqui, eu prestei muita atenção, achei maravilhoso o hino de São José dos Quatro Marcos, que foi passado aqui no início da aula. E prestei atenção, tá? No hino de vocês. E sabe qual que é a frase que mais me chamou a atenção no hino de vocês? Berço da agricultura familiar. Olha que beleza. E quando eu ouço agricultura familiar, sabe o que faz meu coração bater mais forte? Sem agrotóxico, comida orgânica, comida natural. Consumam os produtos das famílias que plantam sem agrotóxico nas cidades de vocês. Isso vai favorecer bactérias boas no seu intestino, liberando o seu sistema imunológico de ficar tentando combater as bactérias ruins.
aumentando a necessidade de neutrófilo. Então, se você tem uma alimentação saudável, baseada em alimentação orgânica, você já tem um efeito protetor na Covid-19. Olha só, isso está próximo de vocês. Uma cidade de agricultura familiar, então foquem nisso. Agora, se você quer comer alimento industrializado o tempo inteiro, hambúrguer, pizza, alimento gorduroso, o seu neutrófilo vai lá em cima, meu querido, minha querida. E aí? E aí está aqui a ciência te mostrando na cara do gol que, nessa condição, a sua chance de desenvolver a forma mais grave da pandemia, da Covid-19 é maior. É isso que você quer para a sua vida? Claro que não. Valorize a agricultura familiar aí na sua cidade. Coma alimentos orgânicos, sem agrotóxico, porque o agrotóxico, o que ele faz? Prejudica o seu intestino e desequilibra o seu sistema imunológico para uma neutrofilia, aumentando o número de neutrófilos, que é o marcador de risco no hemograma de pacientes. Entenderam? Quer mais? Então anote. Então anote. Quanto pior for sua alimentação, quanto pior for os seus cuidados com o seu sistema imunológico, menos linfócitos vocês terão circulando no sangue. Menos linfócito, que é a leucopenia, que é a queda dos linfócitos. E vocês viram aqui a ciência provando para nós que pacientes com queda de linfócitos, 30%, por exemplo, na queda de linfócito, é um fator de risco para a mortalidade na Covid-19. Não sei o que estou dizendo, é ciência. Cuidem da saúde de vocês. Eu prometo que até o final da aula eu vou dar alguns tópicos em alimentação, eu vou dar alguns tópicos, algumas técnicas, até de suplementação que vocês podem usar para aumentar a quantidade de linfócitos, para nunca ter essa queda durante a pandemia de linfócitos, ok? E cair os neutrófilos, para ficar na condição ali ideal. Viram a importância, então, do hemograma? Então, viu como é importante analisar a imunidade de um paciente antes de receitar remédio? Gente, nesse treinamento, eu vou revelar ainda muitas outras técnicas de análise da imunidade. Não é só essa do hemograma, não. Tem muita coisa que você pode colocar em prática com seus pacientes. Muita coisa. E com essas técnicas, você vai ver o seu paciente extremamente satisfeito com o seu tratamento. E as chances são que ele recomende sua consulta particular para os amigos, para os familiares dele. Sabe por quê? A lógica é a seguinte: o profissional que sabe analisar a imunidade de seu paciente consegue tratamentos efetivos de saúde, sem depender de remédio. E para que você já saia dessa aula com a certeza de que essa nova forma prática clínica funciona, para que você se certifique de que se trata de uma oportunidade para você cuidar da saúde de seus pacientes de forma efetiva, vamos fazer, então, uma aula prática. Eu vou lhes apresentar um estudo de caso clínico real que aconteceu em meu consultório com uma paciente minha. Muita atenção neste caso. Você vai descobrir como é feito o tratamento que reduz a inflamação e aumenta a imunidade dos pacientes sem usar remédios. O primeiro passo é fazer a anamnese do seu paciente com foco na imunidade. Neste caso clínico, a minha paciente se queixava de muitas dores no estômago e refluxo. Ela relatou que já fez tratamentos com omeprazol por muitos anos, mas não melhorava.
Ela usou também anti-inflamatórios, recomendado por vários especialistas. Com o tempo, ela começou a ter queda de cabelo, dentes fracos e, vejam só, depressão. A paciente me procurou por recomendação de uma amiga, porque era tipo a última esperança. Ela queria uma solução e, por isso, procurou um imunologista. O que eu fiz? Eu peguei os exames de sangue e fiz a análise de imunidade. Imediatamente eu notei um grave desequilíbrio imunológico no hemograma. Vocês vão notar, na análise do hemograma, uma neutrofilia típica de pacientes com problemas inflamatórios. Então, eu expliquei em detalhes para a paciente o que estava acontecendo com a imunidade dela. E iniciei imediatamente um tratamento para controlar a inflamação e aumentar a imunidade sem usar remédios. Então, fiz uma recomendação muito especial, muito específica para equilibrar essa imunidade dela e reduzir a neutrofilia. Marquei uma nova consulta, 30 dias depois do início do tratamento, e já solicitei um novo hemograma. E, observem só, 30 dias depois, a contagem global de leucócitos reduziu em mais de 500% e a neutrofilia já não estava mais presente. Mas a melhor notícia foi o relato da paciente. Pela primeira vez, depois de mais de 5 anos de tentativas com tratamentos convencionais, ela ficou livre de dores no estômago, de refluxo e tudo sem usar remédio. E o melhor, os problemas que ela tinha de dente fraco simplesmente desapareceram, surpreendendo inclusive o dentista dela, que estava cuidando dos dentes. Essa paciente ficou muito feliz com o tratamento e acabou recomendando a minha consulta particular para a filha dela, para o marido dela, para as amigas. Eu estou lhe contando este caso clínico para que você tenha um exemplo prático de como é importante cuidar da imunidade dos seus pacientes antes de tentar aliviar os sintomas com remédios que comprometem o funcionamento do sistema imunológico. Então, observem com atenção. A paciente me procurou porque o uso de omeprazol não funcionava para ela. Sabe por quê? É porque esse remédio tem efeitos adversos para o sistema imunológico. E eu posso provar isso, mostrando o que está escrito na bula desse remédio. Você mesmo pode fazer essa pesquisa no sistema da Anvisa, através do site consultas.anvisa.gov.br/bulário. Digite o nome do medicamento e baixe a bula profissional. E aí você vai ler o que está escrito lá. O omeprazol, ele aumenta a permeabilidade de bactérias do intestino para o estômago, causando infecções de bactéria no estômago, aumentando a necessidade de neutrófilos, aumentando a inflamação no corpo e prejudicando a imunidade. Então, o que nós podemos concluir? Tratar um paciente com remédio para alívio imediato da dor, neste caso, do refluxo, da acidez estomacal, compromete o funcionamento do sistema imunológico e aumenta a inflamação no corpo. Agora, você já sabe que existe uma alternativa para controlar a inflamação e aumentar a imunidade do paciente sem usar remédios. Cabe a você colocar este conhecimento em prática. Olha, nosso tempo dessa aula ele já está acabando. A gente já estendeu um pouquinho demais para essa nossa primeira aula. Por isso, eu vou precisar finalizar por aqui, mas na nossa segunda aula, eu vou lhe ajudar a colocar em prática a análise da imunidade com seus pacientes. Eu vou lhe mostrar também os mitos sobre as doenças que todo profissional de saúde e seus pacientes têm e que nos impede de controlar a inflamação, aumentar a imunidade do corpo dos pacientes sem usar remédios. Não precisa usar remédio, gente. Por exemplo, dor de garganta, febre, não é sintoma de doença necessariamente, muito pelo contrário. Esses sintomas fazem parte de um sistema imunológico saudável e equilibrado. Tem muito médico e profissional de saúde, e, consequentemente, a maioria dos pacientes que pensam que a febre deve ser combatida com urgência. Pois a febre
pode matar, acha que a febre pode matar, mas isso é um mito. A febre é um sinal de defesa do seu corpo contra o aumento de LPS, de bactérias no sangue ou de proteínas virais. A febre salva vidas, a febre não mata. Mas é claro que cada caso é um caso. Por isso é fundamental saber fazer a análise da imunidade do paciente. E isso nós vamos descobrir como fazer na próxima aula. Vamos resumir primeiro o que você aprendeu até aqui nessa nossa primeira aula, da imersão da análise da imunidade, que eu lhe expliquei. Então, vamos lá. Primeiramente, você descobriu que, para se conseguir um tratamento efetivo de saúde, você precisa fazer a análise dos valores ideais para a imunidade do paciente, que estão escondidas dentro dos exames de sangue. Você viu uma prova científica de que a análise da imunidade do hemograma pode salvar vidas de pacientes com sintomas da Covid-19. Você viu um caso clínico real de um tratamento para controle da inflamação e o aumento da imunidade sem usar remédios. Você descobriu também que a maioria dos remédios usados para o controle da inflamação tem efeitos adversos para o funcionamento normal do sistema imunológico. Existem dezenas de outras técnicas de análise da imunidade que você poderá aplicar em sua prática clínica. E nós vamos descobrir essas técnicas nas próximas aulas deste treinamento gratuito. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar a grande oportunidade que lhe apresentei. Agora, você já sabe por que o jeito tradicional de controlar a inflamação de seu paciente com remédios não funciona. Agora que você já sabe que é fundamental analisar a imunidade do paciente através dos exames de sangue, eu quero lhe convidar para a nossa segunda aula da imersão. Na segunda aula deste treinamento, eu vou lhe mostrar na prática como interpretar no hemograma alterações inflamatórias de seu paciente. Isso é exatamente o que você precisa saber para oferecer um tratamento efetivo de saúde ao seu paciente, que aumente a imunidade dele e controle os processos inflamatórios sem usar remédios. Mas antes, eu tenho 2 pedidos para lhe dizer. Aliás, para lhe fazer. O primeiro deles é o seguinte: deixe suas dúvidas sobre essa aula de hoje. Escreva aí nos comentários, deixe a sua opinião. O que você achou dessa nossa primeira aula? Me conte o que você aprendeu sobre a prática da análise da imunidade do hemograma na prevenção da Covid-19. Você entendeu como que se faz um tratamento para controlar a inflamação e aumentar a imunidade do seu paciente? Deixe nos comentários as suas dúvidas. Me conte o que você gostaria de aprender ainda mais nesse nosso treinamento. Eu prometo para vocês que vou responder todos os comentários. E meu segundo pedido é o seguinte: eu queria lhe convidar também para se preparar para a aula de amanhã, respondendo a um questionário sobre a análise da imunidade no hemograma. É muito importante que você responda este questionário para aproveitar melhor a segunda aula. E para ter acesso ao questionário, basta me mandar uma mensagem lá no meu Instagram. Eu vou lhe mostrar como que você faz isso. Olha, vai lá e me siga no meu Instagram, professor.doutor.luiz.augusto. Entre no meu Instagram, depois de me seguir, eu vou liberar para você me mandar uma mensagem no meu direct. E aí eu vou te dar o link de acesso a esse questionário. Será muito importante para você responder e se preparar para a nossa aula de amanhã. Tá combinado? E você também pode aprender bastante antes da aula de amanhã assistindo um tanto de conteúdo técnico gratuito que eu publiquei lá no meu YouTube. Esses conteúdos são complementares a essa aula de hoje. E, aliás, eu recomendo que você assista ao podcast dos efeitos adversos para a saúde. Este conteúdo vai lhe ajudar a entender por que os tratamentos do alívio imediato é prejudicial para a imunidade dos pacientes. Para encerrar, eu quero lhe convidar para assistir uma série de depoimentos de dezenas de estudantes da área da saúde que estão colocando em prática as técnicas da análise da imunidade. Todos esses depoimentos estão nas minhas redes sociais e você poderá conferir cada um deles. E para fechar essa aula, eu vou deixar aqui somente
mais um bate-papo, né, muito interessante que eu tive com o Dr. Paulo Edson. Ele é médico, é meu aluno nos meus treinamentos e a gente bateu um papo muito interessante sobre saúde preventiva. Eu te convido para assistir essa entrevista, esse bate-papo entre eu e o Dr. Paulo Edson. Tá legal? Então é isso. Eu espero por você na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até lá. Olá. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde, doutor Paulo. Como vai? Como é que vai a família? Tudo bem? Você em Belo Horizonte, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tudo em paz. É um prazer enorme falar com esse grande mestre que eu conheci agora nesse curso de imunoterapia, que eu achei que entendesse alguma coisa há 36 anos e não entendo, estou vendo que não entendo do lúpus. Doutor Paulo Edson, que honra, que honra. Uma alegria imensa também a gente poder bater esse papo. A gente já estava para marcar essa troca de ideia aqui já há um bom tempo e as nossas agendas não deixando. Felizmente, chegou o grande momento. Bom demais estar aqui. Essa semana, para mim, não foi uma semana muito boa. Eu tenho 36 anos já de trabalho, de labuta, desde a UF de formação, né? Mas eu perdi um irmão por Covid semana passada em Campos dos Goytacazes. E eu vim dar uma satisfação à minha mãe, estou passando esse resto de semana com ela. Então, aproveitei para esse espaço que estou com ela, para a gente fazer essa live nossa, lhe parabenizar pela coragem, pela ousadia da formação sua. Já vou enveredar por caminho de algumas coisas que a gente vai conversar, mas já vou enveredar pelo caminho que eu sou meio hiperativo. A joia, fique à vontade, fique à vontade. Porque é o seguinte, eu ministro aula há 28 anos, na FAPES, com Laí Ribeiro, no meu curso de ortomolecular do Rio de Janeiro. Eita! Tá? Mas sempre em nível de pós-graduação. E eu sempre digo aos meus alunos que pós-graduação, lato sensu, é um curso de currículo, não é um curso de formação. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Formação. Quando é um curso escrito senso, por exemplo, na minha formação clínica médica, se eu quiser fazer um escrito senso em clínica médica, eu posso fazer o oftalmologista ou o imunologista, não pode, apesar de ser médico, porque é escrito senso daquela área. Sim. Então, eu vejo hoje a coragem que você teve de formar. Eu estou falando você, porque quando você fala professor, doutor Luiz, eu enobreço um professor. Porque eu estudei muita medicina chinesa pela filosofia. Sim, eu vejo claro. o chinês filho ao professor. Não precisa de formalidade. Eu também vou te chamar de Paulo, que é um bate-papo entre amigos, né? Isso. Acima de tudo, além de sermos profissionais na área, pares e ter essa responsabilidade da educação, além de termos essa relação de aluno, professor, professor-aluno, nós somos amigos, então nós vamos bater um papo de amigos aqui. E a ideia é que a gente possa levar realmente essa mensagem para mais pessoas, inclusive, Paulo, já para deixar assim, bem transparente e bem claro para todo mundo, você está de acordo da gente depois publicar esse nosso bate-papo aí nas redes sociais? Você fica à vontade, pode fazer uso à vontade, sem problema nenhum, até porque eu apoio tanto as terapias integrativas, Clarissa, aí em Belo Horizonte, Uberlândia, em Minas Gerais, que é muito minha amiga Clarissa Aires, está formando o curso dela agora, lá de medicina integrativa, e pós também, eu já dei o caminho a ela, digo, olha, eu estou fazendo um curso de imunoterapia como terapeuta, não como médico. Exatamente. Porque eu não quero ser... Porque eu trabalho com ozônio que o conselho me proíbe. Eu trabalho com injetados que o conselho me proíbe. Eu trabalho com uma montoeira de coisas que o conselho me proíbe na medicina biológica. É muito estranho então, isso. Eu estou buscando uma alternativa. É evidente que, como terapeuta, eu não vou fazer injetável como terapeuta. Exatamente. Mas eu tenho que ter para não ter esse conflito, né? Para não ter um conflito. E, na verdade, esses cursos de formação na área de terapia, é bom até deixar isso claro, não é que a gente resolveu enfrentar uma guerra contra a medicina convencional. Não é isso. A medicina convencional é importante
ela tem a sua relevância, vai continuar tendo para curar pacientes doentes. O que nós estamos falando aqui é, peraí, o que eu posso fazer para evitar que a doença se manifeste? Quais são os passos? Quais são os protocolos naturais que eu posso fazer ao longo da minha vida, ao longo do meu dia? E aí sim, como profissional, se eu tiver alguém para orientar, alguém que me remunerou para isso, o que eu oriento essa pessoa? Que tipo de acompanhamento técnico, científico, sem ser baseado em crendice, sem ser baseado em charlatanismo, sem ser baseado em opinião própria? O que nós temos na literatura científica mundial que nos respalda para determinados procedimentos? Essa é a ideia. Faz sentido? Total. Eu até te parabenizei há poucos dias, eu assisti a sua aula, que a tua aula não se resume a uma imunologia. Isso aí. Você está dando uma aula de um curso de medicina holística. É isso. Você está formando pessoas ali que, se forem capazes de desenvolver a arte da terapia... Eu costumo dizer que a medicina é uma só. O que varia é a sua prática terapêutica. É. A medicina, como contexto, é uma só. O que varia é a sua prática terapêutica, se é alopática, se é ayurveda, se é chinesa, se é homeopática, se é por suplementação. A medicina é uma só, o que varia é a sua prática, a sua intervenção terapêutica, é o que vai variar. Perfeito. Eu digo que você teve numa de suas aulas, que eu fiquei... Você mostrou até um hemograma há poucos dias, eu não fiz comentário, eu não cheguei a fazer comentários, aonde a hemoglobina estava lá, a Márcia lá, e o hematócrito um pouco mais alto. E você considerou, por exemplo, seria um assunto para nós conversarmos. Já que nós estamos aqui, você vai falar bem, pode colocar, onde você considerou tudo normal. Dentro da medicina biológica, para mim, porque eu tenho um parceiro que é coronel da aeronáutica e oftalmologista. Certo. Ele faz medicina de aviação. Então, naquele hematócrito, a diferença da hemoglobina que está ali, ele não permite que o cara levante e saia do chão para voo. Porque falta água. Sim, total. A sua observação é extremamente relevante, doutor Paulo, porque, veja bem, o ambiente ele influencia demais. Muito. E assim, o que eu sempre digo para os nossos alunos é, gente, não é olhar para os números, não é você pegar um laudo e tentar encaixar o seu paciente ali naqueles números. Você tem que respeitar os 4 pilares da prevenção, que é a mente, o estado mental afeta, você tem que respeitar a imunologia dele, ou seja, como que estão as células do sangue da pessoa, a bioquímica, as moléculas que estão circulando e a genética. Só que a genética, ela é multifatorial. Ela depende da sua herança, dos seus ancestrais, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô e assim por diante, mas ela depende também do seu meio ambiente, daquilo que você faz, da sua profissão, aquilo que você vive. Então, sem sombra de dúvida, perfeito, maravilha. Uma outra coisa que eu venho observando nas aulas é que, às vezes, o seu horário de aula é um horário que eu estou terminando o consultório, eu estou chegando em casa, que eu faço muito paciente a domicílio. Sim. Que coisa às vezes eu estou na casa de uma pessoa que está fazendo von Ardenne. Eu tenho que estar junto com a minha enfermeira acompanhando o von Ardenne. São pessoas terminais e oncológicas, que é a maioria dos meus pacientes. Quando o INCA não dá mais jeito, manda procura o doutor Paulo. Se ele te der uma esperança, você segura. Poxa, que missão belíssima. Nossa, continue nessa firmeza aí, a gente depende demais disso. Isso, e tem 12 anos que eu não tenho perco um paciente para o câncer. Que alegria. Mas depois que eu aprendi uma coisa muito importante, que eu perdi meu pai. Meu pai teve um câncer e 10 anos depois, meu pai teve um infarto. E eu queria saber a origem daquele infarto dele. Eram as células tumorais se replicando de maneira acelerada, porque elas se replicam de maneira notória e acelerada pela nutrição, pelo açúcar, onde eu fui estudar muito a GCMAF e a nagalase, que a GCMAF, produzido no fígado, bloqueia a nagalase, que carrega açúcar para a célula doente. Exato. E, a partir dali, eu descobri que meu pai teve a trombose por causa do dímero D. Então, numa palestra no Instituto Hahnemann, do Rio de Janeiro, quando eu falei sobre dímero D há 10 anos atrás, os nossos colegas não sabiam que era um dímero D. Os cardiologistas que estavam presentes não sabiam que era um dímero D, marcador de um rolô que impede a circulação de oxigênio no sangue. Eu fiquei impressionado, não é possível. Só na clínica médica a gente veja isso.
Porque hoje, no Rio de Janeiro, achar clínico é muito difícil. Entendi. Porque é uma profissão dentro da medicina que, vamos falar de maneira bem clara, não dá dinheiro. O que dá dinheiro na medicina é trabalhar com exames. Pois é. Agora imagine o seguinte, que a gente possa, então, por que não ganhar dinheiro, obviamente, mas usar esses exames, não quando o paciente te procura doente, mas sim antes, para ver ali os sinais de perigo, para que a pessoa possa ser orientada, para evitar que a inflamação se torne uma superinflamação, para evitar exatamente essas mudanças do padrão bioquímico, como Dímero D, como interleucina 6, como TNF-alfa, como interferon gama, que vai levar o fígado a produzir mais proteína C reativa, que vai servir de marcação celular para células de tudo quanto é parte do corpo, aumentando o fluxo sanguíneo, aumentando o extravasamento de líquido dos vasos para os tecidos, levando mais célula imunológica para o local, gerando superinflamação. Puxa vida, se eu posso interferir no início, para que eu vou esperar a pessoa adoecer? Então, isso que é a maravilha da ideia. Então, assim, eu fico extremamente honrado e feliz quando eu percebo que existem, sim, profissionais na área da medicina convencional que já entenderam isso, como é o seu caso, e que falam, não, espera aí, dá para a gente fazer diferente, dá para a gente trabalhar lá na base, evitando que a pessoa adoeça, isso é maravilhoso, e me enche de orgulho, e fala assim para mim, continua, Luiz Augusto, continua que esse é o caminho. É bom demais. Hoje uma informação belíssima é que nós temos o professor Felipe Júnior, que é presidente da Bioortomolecular no Brasil, que é carioca, mora em São Paulo, e hoje nós contamos mais ou menos com 80 mil profissionais filiados à Bioortomolecular, onde trabalhamos com medicina biológica. Porque, na realidade, quando a gente estuda medicina, a gente faz um semestre de bioquímica. Depois, nós nunca mais temos bioquímica na nossa vida, a gente passa a ver doença.